Beleza, pessoal. Eu acho que podemos começar. Temos uma audiência legal aqui, o pessoal já está entrando aos poucos, mas podemos começar assim. Tiago, pode dar o início então ao webinar aí, fique à vontade. Vamos lá. Obrigado, Matheus. Sempre aí no horário. Parabéns aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Me ouvem bem, Matheus? Está ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certinho. Maravilha. Então, um prazer novamente aqui nesse Lecon Talk, de quartas-feiras às 11 horas. Não sei quanto a vocês, mas eu estou aqui agasalhado, com frio. É uma quarta-feira gelada para mim. Estou aqui com duas feras, Gustavo da Brasoft lá em Brasília, falou que lá está quente pra caramba, e o Lucas lá em BH, da Hermes Pardini. Acho que vai dar para ver pelo sotaque do Lucas aí, que é mineirinho, gente boa. Da Hermes Pardini, que vai apresentar para a gente aí o case incrível que tem feito lá no Grupo Pardini. E queria primeiro agradecer ao time Lecon, novamente, por toda a organização desse talk. A gente passou aí de 300 inscrições, esse talk em especial, junto com o time Brasoftware também, integrado aí, é um grande parceiro de tecnologia. O Gustavo vai falar um pouquinho sobre Brasoftware daqui a pouco. E agradecer a eles aí pela organização, e por todo aí cuidado que estão tendo aí de fazer esses talks com bastante critério, cuidado e levar conteúdo de nível aí para vocês que nos assistem. E, obviamente, é o Lucas, pela rápida disposição, tem uma parceria aí de algum tempo e a rápida disposição de poder compartilhar. Vocês vão ver que ele vai compartilhar aí os desafios, desafios reais do dia a dia, de ter aí, de automação de processos, de tudo que ele enfrenta lá dentro do Pardini para transformar a companhia aí numa companhia automatizada, mais organizada e tudo mais. Então esse é a grande cereja do bolo. Eu, no fundo, vou começar a apresentação aqui muito rápida, depois o Gustavo um pouco da Brasoft. Para quem não conhece, não nos conhece aí, a gente possa falar um pouco sobre o que a gente é e o que a gente faz, tá? Deixa eu iniciar a apresentação. Deus, me dá um feedback, tá vendo a tela? Tá transmitindo ok. Perfeito. Então, rapidinho aqui, na realidade, eu gosto sempre de começar uma apresentação dessa, com notícias quentes. Então, essa é uma notícia do governo federal, do Paulo Webel, que é secretário aí de desburocratização. Notícia de sábado agora, que fala aí que a meta do governo é transformar aí 3 mil tipos de atendimento para a web até 2022. No fundo, é uma meta que já está em andamento, e fala também aí mudança de economia na ordem de 38 bi. No fundo, é uma meta que já está em andamento, que é um projeto que a gente também faz parte. É um projeto que começou em 2016, aliás, foi um projeto técnico, não é político, corre ali nos bastidores, e não na frente política, e já tem um volume gigante aí de automação de processos lá, e a nossa solução é que compõe, junto com o Brasoftware aí, que compõe esse projeto. Então, eu gosto de começar com notícias quentes, porque isso demonstra que até o governo se movimentando frente a esse momento de transformação digital, com a pandemia e com todos os desafios que estão vindo. E também porque dia 17/6, o próximo talk nosso, será com um dos diretores lá do Ministério da Economia, que vai falar exatamente sobre esse projeto. Um diretor que chama Luiz Miadar, é um cara que está tocando esse projeto desde 2016, ou seja, governo anterior até, e é um cara que está tocando isso desde o começo e vai compartilhar conosco tudo que está sendo feito. Então já dão um save the date aí, para que vocês possam aí também participar desse talk. E outras notícias, complementares a essa, que são recentes também, agora de maio, que demonstra tudo que a gente vai falar aqui, o conteúdo que a gente vai trazer aqui quando está em alta, que é o conteúdo de automação de processos, Então, mostra aí que enquanto o mercado aí está numa insegurança, a tendência de automação de processos é um crescimento de 24% para esse ano, segundo a TI Inside. No MIT também, uma notícia aí de uma pesquisadora americana, Stephanie Werner, traz também que as empresas preparadas aí para o futuro, elas precisam aí urgentemente trabalhar essa questão de
de digitalização dos processos internos para se tornar digital. Principalmente empresas tradicionais, segundo a pesquisa dela, que não nasceram nesse mundo digital, né? Ou seja, os processos eles são analógicos, eles não são digitais. Você pegar um Uber, muda um algoritmo, você muda um processo. No caso de uma companhia tradicional, né, tem toda a complexidade aí de ter vários sistemas legados, vários processos e vários silos organizacionais que a gente chama, né, que são departamentos que trabalham aí de forma quase que isoladas, né? E o próprio Gartner está batendo forte nisso, e o que ele está chamando aí de hiperautomação, que é a combinação entre processos, né, humanos, ou seja, pessoas trabalhando, não se trata aqui de substituição de pessoas, muito pelo contrário, é de organização de trabalho humano e combinação com trabalho sistêmico, seja chamando robôs, ou seja, chamando sistemas mesmo legados, para que a hiperautomação flua nas companhias e traga aí a tecnologia a favor dos negócios das pessoas. Então, são 3 notícias quentes, né? Se você pegar as 2 primeiras ali, também em maio, e eu gosto sempre de começar falando sobre isso, porque no fundo a gente vai ver algo prático, né? A gente não vai ver algo lá do MIT, a gente vai ver algo aqui do Brasil, né? Aqui de cliente nacional, que é referência, mas é algo prático que está em linha com essas notícias. E está em linha com o quê? Né? Com as essências que a gente vive hoje de dores, ou seja, cada vez mais o cliente puxando uma experiência, puxando uma necessidade, puxando a ser melhor atendido, né? Cada vez mais a orquestração, a palavra orquestração e automação ponta a ponta está sendo debatida, né? Está sendo necessitada porque quando a gente fala de sistemas, instalação de sistemas, eles são mais que isolados nos departamentos ou módulos isolados, e uma orquestração de processos permite permear a companhia como um todo, né? Você não tem uma coisa isolada, você tem uma coisa que combina e integra. Essa questão de força de trabalho híbrida, que é o hyperautomation, né, que você combina a força de trabalho humana, intelectual, né, com a digital, que elimina aí retrabalho e facilita o trabalho humano. Toda a parte de precisão e inteligência, obviamente aqui com inteligência artificial, mas também inteligência na forma de fazer, né? Quantas metodologias aí surgem em função disso, né? De você ser mais inteligente na entrega e na forma de fazer, e todo aumento de eficiência operacional, que não é novo, né? Realmente trabalhar para ter retorno sobre o investimento, eliminar retrabalho. Então aqui são essências que se fortalecem, né? E a automação de processo entrega como melhoria. E aqui um pouco dos potenciais, né? O Lucas vai falar um pouco, mas aqui um pouco dos potenciais de processo que a gente tem aí de história a serem automatizados. Então, como eu comentei, é cross, né? Não é de uma área só, pode ser de várias áreas, desde finanças, administrativo, cobrança, ou seja, é como se fosse uma camada mesmo, né, de processo que orquestra trabalhos aí da companhia, tá? Falando um pouco, né, de Lecom, a gente tem mais de 20 anos de mercado, com vários clientes em verticais distintas, por essa característica, né, de automação de processo não ser de uma vertical exclusiva. A gente tem várias verticais, algumas verticais mais tendenciosas a isso. O que a gente tem sentido agora é uma procura até maior em relação à automação, mas nenhuma vertical específica, são vários negócios que a gente atende. E a gente atende isso através de parceiros, né, cobrindo todo o território nacional. Então, como tem vários parceiros especialistas, né, seja em cooperativa de crédito, em finanças, em indústria, em manufatura, então tem bastante parceiros espalhados, né, pelo Brasil, e vários projetos aí que nos credencia aí bastante nesse tipo de atuação. E um orgulho que a gente tem, né, de uma empresa nacional sendo premiado mundialmente, e não a Lecom sendo premiado, né? Essencialmente os nossos clientes, que é esse prêmio da PLFMC, que é um prêmio de BPM, é um prêmio de automação de processo. Nos últimos 6 anos, a gente, junto com nossos clientes, aí, a gente foi premiado, desde clientes públicos, como uma Prefeitura de Santos, a clientes privados, como Unimed, ASICS, e vários outros aí, e mais recentemente a cooperativa aí de crédito. Mas eu não vou me delongar aqui, quero passar, né, assim, o grande foco é o Lucas falar sobre o back-office digital, né, os desafios que ele tem. Eu vou passar uma palavra agora um pouco para o Gustavo falar da Brasoft, que é nosso grande parceiro,
também explicar um pouco o que eles fazem, o que eles são, e na sequência o Lucas entra aí para brindar o nosso dia. Tiagão, obrigado pela repasse da palavra. Me escuta bem? Sim, sim. Excelente. Tiago, Matheus, Lucas, um prazer falar com vocês, um prazer participar do talk de hoje, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. E Lucas, parabéns mais uma vez também pelo projeto, pelo caso de sucesso e pelo que você vai apresentar hoje. Aqui rapidamente, pessoal, só passando um overview bem geralzão do que é a companhia, do que é a Abrasoftware, né? E colocar a Abrasoftware à disposição de vocês, com essa parceria maravilhosa que a gente tem junto à Alecom, e passar esse recado, né? A Abrasoftware é uma empresa de 33 anos de vida, 100% nacional, 100% com capital nacional, e nesses 33 anos com o mesmo CNPJ, né? Que é um fato que a gente se orgulha bastante. Hoje uma empresa com mais de 250 colaboradores, faturamento no último fiscal year, né, do ano de 2019, acima de 1,5 bilhões de reais. Em 2016 fomos eleitos o melhor parceiro da Microsoft de licenciamento do mundo, né? Uma honra, uma empresa brasileira 100% nacional e a única empresa da América Latina que conquistou esse prêmio. E paralelo a isso a gente tem parceria com os maiores fabricantes de tecnologia do mundo, né? Eu trago aqui Adobe, Autodesk, Citrix e Symantec como alguns casos e exemplos, né? A Abrasoftware ela tem presença nacional, pessoal. Nossa matriz fica em São Paulo. Temos também mais 5 escritórios espalhados pelo Brasil: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Em todas essas capitais que a gente sinaliza aqui, a gente tem a figura do gerente regional, que é um profissional Abrasoftware, que mora e reside dentro dessas capitais e consegue atendê-los localmente, né? A gente demorou muito tempo para conseguir essa capilaridade. E hoje é um fator que diferencia muito a atuação da Abrasoftware como parceiro de negócio, um parceiro de tecnologia, apoiando o seu negócio hoje no país, né? Que é a nossa capilaridade. Falando um pouquinho e bem rapidinho, pessoal, do nosso go-to-market, como é que a Abrasoftware se posiciona para atender todos os nossos clientes e parcerias espalhadas pelo país inteiro, a gente costuma dizer que temos 4 grandes pilares, né? O primeiro que eu vou sinalizar aqui são essas soluções cloud, baseado em soluções e ofertas de nuvem Microsoft, de nuvem pública Microsoft, pessoal. A gente consegue atendê-los e direcionar o objetivo da companhia para o movimento de analogia de nuvem pública e nuvem privada, um ambiente híbrido para trazer melhores resultados operacionais de negócio para as companhias. Falando um pouquinho de parcerias, a Abrasoftware ela tem uma oferta muito legal que vai desde parceiros de segurança da informação, linhas gráficas como a Adobe e Autodesk, dando exemplo para vocês, e também infraestrutura como Citrix e VMware. Como na estrutura de negócio, no pilar de negócio, como com o advento da cloud, das discussões de nichos de mercado, a Abrasoftware, como sempre, se posicionou uma empresa de tecnologia para ofertar soluções que atuam nos objetivos estratégicos dos seus clientes. Por exemplo, a gente começou a ter discussões bem específicas de nichos de mercado. Por exemplo, financeira, jurídica, de recursos humanos, de processos como a Alecom. Como não faz parte do nosso business, a gente se une a grandes empresas que possuem suas tecnologias que rodam em nuvem Microsoft para ofertar essas soluções de nicho para os nossos clientes. E a Alecom é um grande parceiro de negócio que conecta nesse go-to-market junto à Abrasoftware para a gente ofertar para os nossos clientes as melhores soluções de mercado. E para finalizar o nosso go-to-market aqui, time, a gente tem o escritório de projetos da Abrasoftware, que a gente chama de Abrasoftware Consulting, tá? Baseado nas regras do PMI e do PMBOK, onde a gente garante a implementação de todas as ofertas que a Abrasoftware disponibiliza ao mercado, tá? E conectando com esse escritório de projeto com a Abrasoftware Consult, tem a estrutura da empresa hoje que mais cresce nos últimos anos. É uma estrutura recente aí, que nasceu há 3 anos, que é a estrutura de inovação da companhia, né? É uma estrutura independente que há 3 anos atrás começou com uma pessoa, hoje a gente tem basicamente 15 a 20 pessoas entre desenvolvedores, técnicos e executivos da estrutura, onde a gente gosta de entregar para os nossos clientes projetos que impactam o negócio de fato, né? A gente gosta de falar e tem um conceito aqui, um norte dessa estrutura, como os quick win, né? São projetos que têm baixo tempo de implementação,
baixíssimo custo de implementação e um alto impacto dentro das organizações, né? Exemplo, né? Um órgão governamental do governo federal, a gente fez um trabalho de migração de intranet, onde a gente saiu do modelo tradicional e levamos para o modelo de nuvem, onde a gente impactou 100% dos usuários daquele órgão, num tempo muito rápido de implementação, cerca de 2 semanas, em quase sem nenhum custo para o cliente final. E para fechar, pessoal, o recado aqui junto com vocês é trazer a nossa preocupação com compliance, né? A Abrasoftware foi uma das primeiras empresas no Brasil a conquistar o selo DSC 10.000, né, que é o selo hoje brasileiro que vincula a lei de anticorrupção e responsabilidade solidária, para nos dar a garantia de ter toda a companhia certificada, nossos profissionais todos capacitados em relação a essa legislação específica e a toda a nossa preocupação de compliance da companhia. Tiago, meu recado é bem rapidinho. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Lucas, um prazer estar aqui contigo e participar dessa ação com você. E agora passar a palavra para o dono do show. Obrigado, pessoal. É isso aí. Agora, obrigado, Gustavo. Agora é o dono do show, como você falou, Lucas. Entra aí para compartilhar conosco o principal do talk. O objetivo vai ser o Lucas apresentar rapidamente aí, né, o projeto, os desafios, e depois ele reservou um bom tempo aí para um bate-papo mesmo. Então, vocês fiquem à vontade aí para escrever no chat as perguntas. A gente vai estar reunindo aí, o pessoal está reunindo as perguntas para a gente poder enriquecer bastante esse talk. Tá? Lucas, contigo. Bom dia, pessoal. Todos me escutam bem aí? Legal. Vamos lá, vou compartilhar com vocês o material. Primeiro eu queria, antes de compartilhar com vocês aí a minha tela e o material para apresentação, eu queria agradecer a Alecom pelo convite aí, que eu acho que é um momento importante para a gente estar se conectando com a comunidade e trazendo um pouco das experiências, né, dentro de um contexto onde a gente está muito recluso em casa, com algumas dificuldades de comunicação, e eu acho que a gente está entrando na era do compartilhamento e da colaboração. Então, acho que Tiago, aí, né, na pessoa de vice-presidente da Alecom, os meus agradecimentos pelo convite para esse momento aqui de compartilhamento, que é um momento muito positivo para a gente como grupo, né, uma vez que a gente pode dar visibilidade aqui da evolução dos nossos projetos e também demonstrar aí para vocês coisas que fazem sentido naquilo que a gente vem implementando. Deixa eu só buscar aqui a nossa apresentação, para a gente poder começar, e aí a gente... Legal, espera aí, vamos lá. Todos conseguem acompanhar a minha tela aí? Só um minutinho que está carregando, Lucas. Aproveitar aí, Matheus, é um prazer falar com você, da mesma forma como com o Gustavo. E aí, Matheus, na hora que a gente estiver ok aí com a carga da tela, você me notifica, por gentileza? Você quer compartilhar de novo, Lucas? Ela não apareceu ainda aqui. Vamos lá. Não estou conseguindo compartilhar. Ok, ficou um teminho aqui no fundo. Deixa eu só... Por isso aqui, ó. Essa aqui. Sei lá.
que agora vai, pessoal. Abriu aqui, Lucas. Estamos visualizando. Legal. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do que é o back-office digital e o que a gente, né, o que a gente vem fazendo aqui no Grupo Pardini, mas antes de falar disso, eu trago para vocês aqui uma visão da nossa operação aqui em Vespasiano, em Minas Gerais, e um pouquinho aí das marcas do Pardini, tá, pessoal? O Grupo Pardini hoje está entre os maiores grupos com foco em execução de exames de análises clínicas. A gente também se posiciona nos mercados de medicina personalizada, na parte de toxicologia. A gente também se posiciona no segmento de laboratorial para atendimento de pacientes aí com lojas físicas. Nós temos um núcleo técnico operacional, né, cuja foto está no fundo aí, que fica aqui em Vespasiano. A gente tem, além dos pontos de atendimento nas capitais de Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina, a gente conta com um modelo de negócio que a gente chama de Lab to Lab, que atende aí hoje praticamente a 100% aí das localidades no Brasil, com uma estrutura logística sensacional, que dá até 2 voltas ao mundo aí por dia, fazendo coleta de insumos, né, e amostras que são processadas aqui em uma grande unidade fabril na localidade de Vespasiano, aqui em Minas Gerais, tá? O nosso grupo, nós somos uma empresa listada em bolsa, né? Vários de vocês aí já devem ter tido a oportunidade de acompanhar os nossos números, e ao longo dos últimos anos a gente vem crescendo bastante aí com processos, com acuracidade operacional, com uma gestão muito sólida, e isso tem feito o grupo ter muita pujança aí no seu processo de crescimento, tá? Um pouquinho mais aí, né, sobre nós. Hoje nós somos o maior portfólio do país, com mais de 8 mil exames processados aqui no nosso núcleo técnico operacional. Essa foto de fundo aí é um pouco da nossa estrutura, tá, pessoal? A gente tem hoje a maior planta laboratorial do mundo, está aqui em Vespasiano também, e é com essa capacidade produtiva que a gente consegue atender ao Brasil inteiro. Nós somos hoje o segundo maior realizador de exames do Brasil, tá? E aí um fato relevante para vocês terem conhecimento: nós completamos agora, ontem, 100 mil testes de Covid feitos aqui dentro da nossa estrutura, nesse momento de pandemia. Esse é um indicativo muito relevante para a gente, e demonstra o nosso papel social e a nossa capacidade de levar a toda a população do Brasil o acesso a uma saúde e a tecnologia na saúde de forma muito segura. É um grupo, né, de 60 anos de experiência, fundado pelo Dr. Hermes Pardini, e que vem aí, né, trabalhando nesse avançamento e nessa produção de tecnologia para alavancar os seus negócios. Recentemente a gente aumentou a nossa capacidade produtiva aqui, e a gente hoje tem uma capacidade de receber até 14 mil amostras de exames por hora, tá? Então toda essa estrutura que está nessa fotinha aqui, que vocês podem ver no fundo, é a estrutura dessa planta produtiva. A gente tem aí condições e uma planta produtiva capaz de processar até 160 milhões de testes por ano, tá? Dentro dessa unidade centralizada. Temos operações logísticas com aviões dedicados. Enfim, o grupo hoje tem um posicionamento muito forte nessa capacidade produtiva, tá? E aí, pessoal, falando um pouquinho, né, depois que a gente conta aqui um pouco do projeto e aonde a gente, né, aonde a gente está hoje como grupo, eu queria trazer para vocês o que é o back-office digital e a nossa situação pré-projeto, né? No ano de 2018, pintou um desafio legal aqui dentro do grupo, que era transformar um pouco a dinâmica da nossa operação no back-office.
tá? A gente tinha uma operação um pouco descentralizada, com a ausência de alguns indicadores, tá? Alguns registros manuais e uma despadronização de processos. E o que a gente, né, percebeu aí? Que a gente tinha um ambiente administrativo centralizado em um único local, mas sem grandes ganhos de sinergia. Então, as pessoas trabalham no mesmo local, estão conectadas ali pessoalmente no dia a dia, mas os processos e sistemas não eram centralizados, né, de forma sinérgica. Então, muita coisa era repetitiva, muita coisa executada de forma manual, e isso fazia com que a gente não tivesse uma cultura por processo, né? E o que a gente quer dizer com essa cultura por processo? A gente não conseguia perceber essa fluidez, apesar de ter um ERP já consolidado, apesar de ter várias outras plataformas consolidadas e bem estruturadas dentro do grupo, a gente não percebia fluidez entre algumas atividades, o que gerava muitas atividades de retrabalho, e a gente não conseguia, dentro das ações do dia a dia, ter tarefas ou indicadores de níveis de serviço que refletissem uma prestação de serviço adequada para uma empresa que crescia, que cresce tanto como nós crescemos, dado todo esse contexto que eu coloquei para vocês. A gente tem, por ser um laboratório de grande porte, ter 60 anos de existência, a gente convive com sistemas computacionais muito complexos e com uma arquitetura muito heterogênea, tá? O nosso ERP, ao longo dos anos, ele veio sendo customizado para fazer coisas para as quais ele não é vocacionado. E aí um pouco mais desse desafio pré-projeto, sabe? A gente, ao longo desse desafio, a gente percebeu que a gente precisava sair um pouco desse perímetro de customiza ERP dentro de um cenário que não é a proposta do ERP, né? Uma visão mais moderna hoje para ERP é que ele tem o seu posicionamento como um motor de cálculo, como o executor de atividades muito vocacionadas e específicas, e não que a gente leve para a camada do ERP automações de processos que tem que estar em uma camada mais high level, aonde seja mais amigável e mais fácil da operação poder transacionar os seus processos, tá? E aí, pessoal, dada essa situação de pré-projeto, o nosso time a nossa diretoria financeira, na pessoa do Camilo, junto com o Guilherme Marques, que é o nosso gerente de CSC e controladoria, lançou esse desafio para a gente poder estruturar uma área e não somente um sistema, tá? E o interessante desse posicionamento desses nossos stakeholders é que eles queriam a TI muito próxima deles para entender essa realidade e para não ser uma TI reativa e que não tivesse a capacidade de falar sobre o negócio. Então, houve uma aproximação entre as diretorias de tecnologia e diretoria financeira nas pessoas citadas. A gente idealizou esse projeto e a TI passou, a partir dali, a trazer um pouco desse capital de entendimento de negócio para dentro de uma estrutura com um CSC ainda em processo de concepção, mas sendo estruturado através da introdução de uma nova tecnologia, e a gente avançou no processo de contratação e de escolha de uma tecnologia, tá? Então, basicamente, pessoal, dentro desse cenário que eu coloquei para vocês, a gente buscou aí alguns players de mercado, tá? Então, a gente ouviu Software Expert, Atos, Confluir, IBM, Salesforce e a Lecom. E a gente constituiu, basicamente, 4 requisitos macros para estruturar esse plano de seleção, que estavam pautados, basicamente, em usabilidade, na facilidade de desenvolvimento, integração com outros sistemas e recursos nativos com gestão de mobilidade, indicadores, GEDs e alguns portais. E no final, pessoal, entendendo a necessidade e a especificidade do nosso processo, nós optamos pela Lecom como a solução que responderia a essa necessidade do grupo, tá? Nessa escolha, a gente
os pilares de usabilidade, facilidade de desenvolvimento, integração com outros sistemas, eles tiveram um foco muito grande. Uma vez que a gente tinha o desafio de transformar rapidamente essa estrutura de back-office para um modelo de ciência de serviço compartilhado, e a gente precisava ter muita rapidez no processo de desenvolvimento. E algumas das soluções que a gente cita aqui no material, elas têm capacidades técnicas muito boas, mas invariavelmente o tempo que a gente gastaria para fazer o processo de transformação dessa área seria muito grande. Então, esse é o pilar aí, né? O pilar de tempo de desenvolvimento, ele é um dos pilares mais relevantes nesse processo de escolha, tá? Seguindo com a escolha da ferramenta, vou entrar para vocês um pouco do histórico do projeto, tá? Então, nós começamos um projeto em uma primeira onda com um cronograma tradicional em modelo cascata e dividido em 3 grandes macro-entregas, aonde a gente pôde, pessoal, naquele primeiro momento, fazer entregas de fluxos que eram muito básicos, mas que eram transformadores para a nossa operação, tá? Então, desde uma solicitação de um cadastro de centro de custo, a criação de um novo CAPEX, cadastro de empresas, vinculações de contas contábeis, contratos, enfim, uma série de fluxos que eram fluxos que não existiam, que eram transacionados via e-mail ou via comunicações manuais. A gente disciplinou isso dentro da ferramenta BPM e com o time inicial, com 2 analistas de uma empresa parceira para mapeamento de processos, 2 analistas do nosso time de IRP para entendimento de regras de negócio e desenvolvimento, um desenvolvedor da Lecom e um desenvolvedor de integrações dentro do perímetro do DataSul, a gente conseguiu fazer um modelo legal, algumas entregas, e a gente conseguiu provar que a gente tinha potencial para estruturar esse back-office digital, né? Ou seja, consolidar o nosso CSC dentro de uma estrutura contendo vários fluxos de processos ali. E aí nós iniciamos, de maio de 2019 para cá, a segunda onda do projeto, já com uma pegada mais ágil, um aumento do escopo da equipe, um aumento dos papéis e responsabilidades, mas da mesma forma uma evolução muito rápida no volume de entregas, dada a nossa capacidade de criar integrações, criar novos fluxos, validar isso e colocar isso em produção. Então a gente criou um squad, esse squad multidisciplinar teve o papel de acessar todas aquelas áreas de negócios que eram nichos dentro da estrutura do CSC, conectar essas pessoas e iniciar os desenvolvimentos de novos fluxos, tá? Então, dentro de uma grande foto aí, o que a gente percebe é que a primeira onda ela foi uma onda de construção, onde a gente aprendeu, entendeu a nossa necessidade, avaliou o modelo, e a partir dali, com as lições aprendidas, a gente pôde ser muito mais ágil numa segunda onda. Então, a gente criou um pacotinho menor de entregas, validamos a teoria, entendemos que aquilo fazia sentido e que aquela solução era válida, e a partir dali, na segunda onda, a gente avançou com uma série de desenvolvimentos que vieram complementando as entregas do projeto. E aí, qual que era a nossa dinâmica de trabalho, né? Como você avalia quais são os processos elegíveis para desenvolvimento, quais são os processos, né? Como esses processos serão desenvolvidos e como que a gente melhora isso, tá, pessoal? A gente começou a trabalhar ainda dentro desse roadmap de entregas, já conversas com as nossas áreas de negócio, para avaliar novos processos a serem desenvolvidos, e essas solicitações, elas passavam por um comitê após uma avaliação de complexidade que definia quais seriam os fluxos a serem desenvolvidos. E aí vem o papel muito forte da área de negócio no apoio à nossa priorização e entendimento do que de fato deve ser feito. Então a gente tinha basicamente um gerente de projeto
específico dentro do CSC, que é o Jair Rezinho, que tinha ali junto comigo o papel de entender essas demandas, qualificar e avaliar se realmente fazia sentido ou não a gente levar aquilo para frente. Ou seja, a gente não perdia tempo com o que não era necessário de fato. E a gente levava esse assunto a uma pauta num comitê executivo, junto com o gerente do nosso centro de serviço compartilhado, que é o Guilherme, para priorização dessas demandas. E aí, no segundo momento, a gente passava ao processo de desenvolvimento, envolvendo todas as partes interessadas. Equipe de projeto, área de negócios e fornecedor, fazendo um trabalho a 6 mãos, de tal forma que a gente acelerasse o processo de entrega. Tá? E de lá para cá, a gente vem melhorando esses fluxos. O mais interessante, pessoal, e que eu acho que precisa ficar muito claro, é que quando você avança num processo de desenvolvimento de fluxos BPM e dentro de uma estrutura digital, você precisa inovar a todo momento. Então, a gente entregava versões iniciais dos fluxos com operações básicas e à medida que as nossas equipes de negócio iam percebendo a necessidade de evoluir esses fluxos, automaticamente a gente gerava um backlog com pequenos quick wins que a gente ia introduzindo dentro desses fluxos já em produção. Então, essa equipe multidisciplinar, ela tinha a capacidade de atender novos desenvolvimentos e, ao mesmo tempo, atender a melhorias para processos já desenvolvidos em produção, considerando a priorização daquilo que realmente fazia sentido e do que era realmente necessário. Tá? E aí, como que a gente fica, né? Antes do projeto, a gente tinha atividades que aconteciam sem controles ou disciplinas, as atividades eram realizadas e as informações geravam dúvidas para os solicitantes. Após a implementação do projeto, todos os processos eles acontecem de forma padronizada, os dados necessários para a execução do trabalho e etapas estão bem definidos. Então, lá no passado, eu tinha alguém que me pedia para cadastrar um CAPEX, um centro de custo, uma nova filial, via um e-mail completamente desestruturado, com informações vagas, e eu tinha que trocar mais 50 e-mails com a pessoa para descobrir qual era o conteúdo total ou quais eram todas as informações necessárias para eu operacionalizar as minhas atividades. Após a implementação dos processos, a gente passou a reduzir e mitigar esse tipo de problema, porque os formulários já têm ali uma série de campos e informações que disciplinam completamente esses dados e nos dão a possibilidade de que o nosso centro de serviços compartilhados ele tenha um papel mais analítico e menos operacional, uma vez que ele recebe dados em formulários já preenchidos e ele tem um papel mais de conferir a qualidade daquelas informações e posteriormente avançar a etapa para uma integração com nossos sistemas legados. A gente não era possível ter visibilidade dos status das solicitações, então os gestores não conseguiam fazer gestão à vista. Eu não sei qual é o backlog da minha área, eu não sei quantas solicitações de compras eu tenho aberto, eu não sei quantas solicitações de cadastro eu tenho aberto, eu não sei dessas solicitações qual eu tenho que atender primeiro, qual foi pedida primeiro, qual foi pedida depois. Após a entrada do projeto, a gente pôde perceber que agora a gente pode, inclusive, desde a origem, acompanhar o status das solicitações, saber quando ela foi pedida, com quem ela está, quando ela será atendida. Isso passa a dar para todos os participantes do processo uma capacidade muito grande de ter informação e de não ficar gerando ligações improdutivas, e-mails desnecessários. Está tudo num arcabouço único, numa plataforma centralizada e com um processo muito bem definido. Muitas atividades eram executadas de forma redundante, então equipes que não estavam fisicamente posicionadas ou que respondiam para gestores diferentes faziam atividades equivalentes. Durante o projeto a gente pôde perceber essas atividades, centralizá-las em um único processo e remover essas duplicidades de ações, tá? A gente percebe ainda uma falta de governança, né, e controle na execução das atividades sem garantir a aprovação das etapas. Esse é um ponto super importante. A gente não
antes do projeto, a gente tinha muita coisa que estava ali aprovado no e-mail, aprovado através de uma ligação, ou com o ok de um diretor informal, e com o advento do projeto, a gente passa a ter um nível de governança corporativa muito forte, porque eu tenho todo o tracking de quem aprovou, quando aprovou, e esse tracking nos permite, né, em processos de auditoria ou em processos de avaliação de controles internos, por exemplo, checar e garantir que todas as etapas foram cumpridas, que todos os atores foram comunicados e que aqueles que têm que fazer aprovações, de fato, garantiram aquelas aprovações, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês, né, alguns números desse projeto, tá? Até aqui a gente já tem mais de 60 mil processos abertos na plataforma, tá? A gente tem hoje mais de 1.600 usuários utilizando a ferramenta. Nós temos hoje 5 mil colaboradores. Desses 5 mil colaboradores, nós estamos falando de 1.600 pessoas no dia a dia, tomando algum tipo de serviço do portfólio e do rol, daquele cardápio de serviços prestados pelo nosso CSC. A gente tem 68 processos que estão disponíveis para uso e a gente percebeu uma redução em até 70% na execução do tempo das atividades. Olha que ganho operacional fantástico, pessoal. A gente, ao longo desse trabalho, o que a gente viu é que existiam muitas sinergias, que existia sobreposição de papéis, que existiam comunicações desperdiçadas, e-mails, chats que não faziam sentido, e tudo isso a gente conseguiu mitigar ao longo desse trabalho. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar em regime full-time, eu tenho um time de melhoria contínua hoje dentro do Centro de Serviço Compartilhado, que captura essas demandas, traz para o time, para esse squad do projeto, e o squad faz inovações rápidas e é capaz de atender a demanda de forma muito ágil. Nós temos hoje aí mais de 170 melhorias mapeadas e 81 dessas melhorias já foram priorizadas e aplicadas em produção. Observe, o fato da gente ter grandes volumes de melhorias mapeadas não necessariamente quer dizer que essas melhorias são qualificáveis a serem implementadas em produção. Então, um ciclo bem maduro de validação de melhorias, com priorização e com o driver do nosso stakeholder, ou seja, não é TI que toma a decisão do que deve ser priorizado, e sim o meu cliente final, fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais dos nossos clientes. E a gente hoje já consegue integrar essa plataforma que está numa camada acima do ERP e das outras ferramentas que a gente tem na companhia. A gente já conseguiu construir integrações com mais de 5 sistemas no grupo, tá, pessoal? Então, hoje eu tenho uma ferramenta que faz toda a gestão e todo o acompanhamento desse back-office da companhia hoje de forma muito digital. E aí, eu queria explorar um ponto que é um pouco da chamada do nosso webinar, que é o back-office digital, tá, pessoal? E aí, queria falar um pouco com o Thiago sobre isso, mas o que a gente percebe, tá, pessoal? Ao longo da introdução da ferramenta dentro da estrutura do nosso Centro de Serviços Compartilhados, a gente conseguiu dar forma para como o Centro de Serviços Compartilhados trabalha. E nesse cenário pandêmico, uma coisa que a gente percebeu que foi super interessante é que eu não preciso mais que as pessoas estejam fisicamente próximas umas das outras para que as operações do nosso back-office aconteçam. Então hoje a gente tem, para vocês terem uma ideia, praticamente 100% da nossa operação da diretoria financeira, de tecnologia e outras diretorias com foco administrativos em home office. E boa parte das transações e atividades que essas equipes executam são operacionalizadas através da plataforma. De tal maneira que, até para eu ter um centro de serviço compartilhado hoje, não necessariamente eu preciso que as pessoas estejam fisicamente em um mesmo local. Então a gente viu um ganho de sinergia muito grande, porque de casa eu consigo pedir, eu consigo aprovar, e quem está trabalhando do lado de cá consegue operacionalizar todo o processo. Thiago, esse é um pouco do pano de fundo. Eu queria
deixar você à vontade para, enfim, trazer algumas perguntas para a gente poder dar um pouco mais de dinâmica aí nessa discussão, em cima desses números, e falar um pouco mais do processo do projeto, integrações, enfim, fica à vontade aí para abrir essa pauta de perguntas aí. Perfeito, Lucas. Obrigado aí pela explanação. Tem algumas perguntas aí no chat e também, mas eu queria começar aqui com um comentário, tá? Do Luiz Fernando Galo. Ele falou, ó, tive o prazer de conhecer pessoalmente a Plano Vespasiano. Simplesmente fantástica, moderna, limpa, super organizada e com uma força de penetração sem igual. Então, legal aí a hora que você mostrou a planta lá, assim, alguém que eu tive pessoalmente também, impressiona ver isso no Brasil, né, uma empresa nacional fazendo essa total diferença aqui. Então, foi legal esse comentário aqui no chat, não foi uma pergunta, foi um grande elogio para vocês. Legal, obrigado. Queria começar a fase de perguntas aqui, já não deixando de colocar esse elogio aqui para você. Ô, Lucas, teve perguntas realmente relacionadas aqui a pós-pandemia, né? Você até comentou agora que tem essa ligação com o back-office, né? Eu lembro que você, numa conversa nossa, você mesmo falou, uma das perguntas, você tem um CSC aonde? Cara, não tenho CSC junto, né? Eu tenho uma coisa digital já. Então, isso muito antes da pandemia, né? Então, teve perguntas aqui. Eu vi que você respondeu. Se você quiser complementar alguma coisa referente a isso. Não, esse é um ponto muito legal, Thiago, porque quando a gente vai no CSC tradicional, e eu venho do mercado de tecnologia, antes de trabalhar no Spardini, eu trabalhei num grande grupo que também tem um grande CSC, já trabalhei em empresas de software house que implantam sistemas, e o que a gente vê tradicionalmente é que o CSC está fisicamente em um determinado local, onde você tem toda a gestão à vista, as lideranças e as pessoas trabalhando ali naqueles postos de trabalho. E o que a gente percebe é que a gente está passando por um momento de muita quebra de paradigma, né? E um dos paradigmas que eu entendo que a gente vem quebrando nesse momento é de que a gente consegue se conectar. Claro, se você tiver uma estrutura por trás robusta, como essa que a gente constituiu, né, já integrada com as suas plataformas, como a gente tem hoje um PPM integrado com ERP, e aí a gente dá cliques e aquelas operações são automaticamente refletidas dentro do ERP, se você tem essa estrutura robusta, não faz tanto sentido que as pessoas estejam fisicamente próximas, uma vez que elas vão conseguir, e os fluxos de processos vão disciplinar a ordem das atividades. E o mais interessante é que quando você tem esse arcabouço digital, você passa a ter condições de controlar quantidade de solicitações atendidas, quantidade de solicitações pendentes, quantidade de solicitações que aguardam aprovação, e a gente sabe exatamente quem são os atores desse processo. Ou seja, eu não preciso ter o gestor ali ao lado daquele colaborador, cobrando a execução da atividade dele. Porque, na prática, a atividade já está pendente no pool ali, né, dentro do hall de atividades que o colaborador vai executar. Então, essa digitalização, ela está exatamente nesse perímetro, onde a gente consegue solicitar de qualquer lugar, pessoas conseguem atender essas solicitações, esses processos e essas necessidades de qualquer lugar, isso tudo disciplinado com uma gestão à vista para o gerente muito simples, onde ele consegue ir lá e saber, bom, o que eu tenho pendente com a minha equipe? Né? Quem da minha equipe deve o quê? E quando eu devo entregar esses pontos que estão em aberto? Então, esse é o grande diferencial do back-office digital, e quando a gente migrou essa turma para o back-office, a gente não tinha noção do potencial que o home office teria com a adoção da plataforma, sabe, Thiago? Para a gente foi uma surpresa boa também, porque o que a gente percebeu é que a gente estava muito preparado para o momento, ou seja, aqueles fluxos de processo que realmente faziam sentido já estavam prontos, e aí ficou muito mais simples a gente conseguir fazer as atividades no dia a dia. Perfeito, Lucas. Lucas, só vou fazer um pedido para você, né, para você descompartilhar, porque aí a gente fica na tela nesse Legal. momento aqui de conversa. Você descompartilha o PowerPoint, a gente fica aí mais limpo na tela no bate-papo. Legal.
Sim, teve bastante elogio, outros elogios aqui, tá? Depois você vai ver lá, o pessoal está gostando. E teve uma pergunta aqui sobre, assim, 60 mil processos em quanto tempo? Então, um pouquinho desse prazo, né? Como foi esse... Aí eu conecto até com os desafios, né? Acho que já, além de responder em quanto tempo, você já explana um pouquinho sobre os desafios, que também foram perguntas referentes a isso. Sobre os desafios, a gente tem um RP com um nível de complexidade de desenvolvimento muito grande. A gente tem um RP que é um RP do início da década de 90 ali, né, meados de 90, então ele tem características muito específicas, com um nível de complexidade muito grande e poucos profissionais qualificados para atuar nessa plataforma. Então, esse é o primeiro desafio. Não basta você ter a solução de BPM legal, você precisa ter do lado de cá um time preparado para construir as interfaces de integração com essa solução legal. Então, um desafio muito grande que a gente teve foi construir esses web services e construir esses meios de comunicação entre o BPM e o nosso RP. Outro desafio que a gente percebeu é que muitos processos eles ainda não estavam explícitos. Então, a gente teve que ir e voltar muitas vezes em discussões para explicitar alguns processos. Isso por um pouco de falta de cultura de processo, que veio à medida que o projeto foi avançando, a gente passou a ter essa cultura de processo. Isso naturalmente dificultou um pouco o trabalho, mas à medida que a coisa foi evoluindo, as pessoas e os nossos clientes passaram a entender um pouco mais como uma ferramenta voltada a processo funciona e qual é a sua real capacidade de entrega. E aí um terceiro desafio, que para a gente aqui esse desafio foi um desafio bom, que eu acho que é um desafio que toda organização tem, que é o desafio do patrocínio. No nosso caso, a gente teve um patrocínio para o projeto desde o início. E aí, cara, o que a gente enxerga é que o projeto ele pode ter mais ou menos sucesso quando você tem esse patrocínio. Então, a gente teve um patrocínio da diretoria de TI, um patrocínio do nosso CFO, um gerente de centro de serviço compartilhado e controladoria, um gerente executivo, um cara muito presente, muito acompanhando o projeto no dia a dia, uma liderança, né, com o Jair, que tinha esse papel de gerenciamento do projeto no dia a dia, presente, acompanhando as atividades. Então, esse mix foi, né, um fator muito interessante para a gente. E a resposta sobre os 60 mil processos, nós estamos falando de 12 meses, tá, Thiago? Então, desde ali de maio a maio, a gente está falando aí de 60 mil processos. E o mais interessante, Thiago, é porque eu vejo muito projeto de digitalização de centro de serviço compartilhado ou de empresas onde o processo ele não é integrado. E os nossos 68 processos citados ali, eles têm integração direta com o nosso RP, direta com canais de negócio, integrações com folha de pagamento, e isso dá uma complexidade muito maior e entrega muito mais resultado para a operação. Legal, Lucas. E ainda em linha com essa questão de integração, teve uma pergunta específica sobre a parte de recursos humanos, né, os processos de recursos humanos. Legal. Se estão no CSC, se estão integrados, né, no sistema. Legal. Dentro do roadmap que a gente estabeleceu, a gente priorizou processos que estavam mais na camada de finanças, controladoria e na nossa operação de compras, tá? A gente está agora, a partir do mês de março, a gente iniciou uma jornada onde a gente elencou uma série de processos, se não me engano, entre 15 a 20 processos na área de relações trabalhistas, onde a gente vai, né, a gente está iniciando os seus mapeamentos e a ideia é que a gente penetre um pouco mais nessa camada. Para RH, a gente tem processos ainda um pouco incipientes e básicos, mas assim, Thiago, também não há nenhum tipo de dificuldade no aspecto de desenvolvimento. A questão foi mais um roadmap do que a gente gostaria de priorizar, tá? De priorizar, né?
Legal. Teve perguntas aqui também, Lucas? Ixi, tá chovendo perguntas. Eu queria comentar com todo mundo, né, que bom. Que não vai dar para a gente responder todas, mas que tem os nossos contatos, vai ter também a pesquisa de satisfação. Quem responder a pesquisa de satisfação, a gente também vai enviar, né, um material aí que pode ser disponibilizado, a parte que está liberada aí para ser disponibilizado, e também isso gera um canal aberto para a gente responder qualquer pergunta, né? O Lucas está sempre à disposição e a gente também, tá? Mas assim, tentando organizar um pouco as perguntas aqui para responder o máximo possível. Então tem algumas relacionadas assim ao futuro, né? Realmente ao futuro, né? Várias aqui que falou sobre isso. Tem alguns falando assim, cite o portfólio para os próximos anos, o objetivo, de onde se pretende chegar, ou seja, um pouco desse processo evolutivo, né, e o que espera para 2020 aí para frente. Então, dentro desse contexto que a gente, né, uma das perguntas eu já respondi, que tem a ver com os processos que estão tanto em relações trabalhistas como recursos humanos. Perfeito. São processos que a gente pretende trazer para a ferramenta. A gente quer investir muito, Thiago, de agora em diante, nesse ganho com essa parte de automação, né? Porque quando a gente fala, e aí esse é um ponto que eu quero trazer, Thiago, que eu acho importante para o futuro, está se falando muito hoje em RPA, né? E aí a gente olha muito para robô nativo, eu vou comprar um robô que faz isso. A gente tem explorado o BPM com esse potencial de RPA também, tá? E esse é o futuro que a gente enxerga para frente, ou seja, que a gente consiga cada vez mais capturar as integrações, criar processos de forma automatizada e de forma automatizada já poder linkar com um conjunto de outros sistemas que a gente tem, ou seja, eu vou nascer com processos de um sistema A, passar por dentro de uma plataforma de BPM e esses processos vão morrer no sistema B. Esse é o futuro, isso é o que a gente enxerga no médio prazo, aonde a gente vai conseguir cada vez mais diminuir a presença da intervenção do colaborador dentro do fluxo de processo, para que ele tenha um papel mais analítico e menos operacional, ou seja, aquilo que eu capturava de forma manual, eu passo a capturar de forma automática, e aquilo que eu integrava de forma manual, eu passo a integrar de forma automática. Esse é o futuro, é aí que a gente quer chegar, de tal maneira que a gente tenha cada vez mais um CSC muito automatizado e muito fluido. Né? Esse é o caminho, tá, Thiago? Não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é por aí. Respondeu bem, sim. Tem perguntas sobre, assim, a complexidade desses processos, né? São processos nível de complexidade baixa, média, alta, o que você tem ali nas entregas? Definir complexidade de processo, a gente vale uma pauta aqui para a gente ficar falando disso, né? Porque complexidade tem muito a ver com aquilo que impacta para a pessoa e o efeito prático e econômico que aquilo vai gerar para a companhia, tá? Então, um processo para mim que gera saving e que gera ganho de receita para a companhia, ele para mim é um processo que ele pode ser simples, mas ele, de alguma maneira, ele passa a ser complexo porque eu vou buscar rapidamente uma eficiência operacional. Respondendo objetivamente a pergunta, desses processos, a gente tem processos muito complexos, com uma parte de contratos, onde a gente tem toda uma alçada, e a gente aí, né, vem aportando outras tecnologias, como o DocSign, por exemplo, para assinatura digital, enfim. E aí você vai ter integrações desses processos complexos. Eu tenho processos super simples, que são formulários de padaria que o cara vai preencher 4, 5 informações, isso cai para uma pessoa, alguém pega aquilo e executa uma determinada atividade. Então, fazendo um paralelo aí, eu diria que o meu portfólio hoje ele é 70% complexo e 30% simples. Tá? Bacana. Muito bom, Lucas. Vamos ver mais um aqui. Acho que dá tempo mais umas 2 perguntas. Nível de dependência quanto a Lecon, ao fornecedor. Dependência, você tem uma independência quanto a isso. Muito. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente usa a nuvem da Lecon, né? A Lecon usa Azure. A gente
a gente tem um canal de suporte e uma equipe de sustentação que nos apoia com demandas muito específicas. Eu conto nos dedos às vezes que eu usei esse canal de suporte. Invariavelmente, é uma plataforma muito estável, então eu tenho poucos problemas nesse sentido. Uma vez capacitada a equipe, o nível de dependência ele é muito baixo. Tá? Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa investir bem na capacitação. Então, o time da Lecom faz um treinamento com as nossas equipes aí e você pode ficar bem independente. O que a gente tem aproveitado da Lecom é o aporte de mão de obra dela para nos ajudar a acelerar o processo. Mas comparado com outras ferramentas de mercado, eu posso dizer que a facilidade de desenvolvimento é muito boa e que o nível de dependência com o fornecedor é muito baixo. Ok? Essa é uma pergunta recorrente em alguns webinars, porque, via de regra, no mercado de software, muitas vezes tem um lado da alta dependência de um fornecedor, né? E a Lecom, né, a gente procura aí, como você fala de automação de processos, se você depender de um fornecedor, você vira gargalo, né? Exatamente. Então, tem que ter uma independência na ponta para ter celeridade, para ter agilidade, senão não tem isso que você comentou, né? É uma combinação entre o fornecedor acelerando, consultores ajudando a acelerar e o próprio cliente, como você falou. E tudo é um momento, né, Thiago? Depende da rampa do projeto, enfim, tem um momento que você quer entregar mais, então você toma mais recursos com o fornecedor. Por exemplo, o meu momento agora é uma rampa de declive, onde eu tenho hoje uma equipe que performa muito, entrega muito, e eu uso pontualmente a Lecom para projetos específicos ali, onde eu preciso dar vazão em demandas, entendeu? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu não ia perguntar, mas tem até a origem dela no chat, então eu posso perguntar, né? Não fui eu. Que é você ter no DataSul, né? Por que optou por Lecom e não pela própria solução aí que a TOTVS tem? Tá bom. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma pergunta que eu já respondi ela em vários fóruns, tá, Thiago? Eu respondi ela... Não fui eu que fiz, tá lá no chat. Eu já respondi ela, enfim. Pessoal, a gente precisa entender o seguinte, tá? Isso é um ponto que eu falo. O software da Lecom e BPM é uma solução de nicho. Então, qual é o objetivo da Lecom? E aí o Thiago pode falar, mas eu não estou aqui para vender os caras, tá? Eu estou aqui só para explicar as diferenças e eu acho que tem hora que Fluid faz mais sentido que Lecom e vice-versa. Para a realidade do Pardinha, a gente precisava de uma ferramenta para BPM, ok? BPM puro. A gente não precisava de um portal, a gente não precisava de um grande framework para desenvolver camadas agnósticas que se conectariam com outras plataformas, embarramentos, enfim. Então a gente precisava de uma ferramenta de nicho que tivesse a sua especificidade dentro do processo e que tivesse capacidade e agilidade de entrega de fluxo de forma mais rápida. Qual é o grande lance do Fluid? O Fluid é uma ferramenta muito boa, com uma capacidade de desenvolvimento muito grande, mas ele é como se fosse um livro com páginas em branco, e você tem que escrever naquelas páginas do zero. E que tem, junto com aquele livro com páginas em branco, um BPM junto. Então, essa decisão, no nosso caso, passou pelo fato de que a gente buscava uma ferramenta de BPM, não um grande portal onde eu pudesse construir tudo do zero. E aí que está a diferenciação entre Fluid e BPM no aspecto velocidade de entrega. Porque eu vou desenvolver muita coisa no Fluid que vai ficar muito legal e a capacidade dele de fazer isso é bacana, e vou acoplar a parte de BPM dele ao processo, mas eu vou ter um time de entrega um pouco maior e ele vai ter outras funcionalidades que são diferentes do Lecom. No Lecom eu tenho ali algo que é vocacionado, e aí o Thiago pode falar isso aí, que é de nicho, que é específico para BPM, que era a nossa dor. A gente queria resolver exatamente esse problema, que era disciplinar processo e fazer o que a gente não conseguia fazer na camada do ERP. Posso complementar sem delongas aqui, que foi uma decisão mesmo da Lecom há um tempo atrás,
de se focar, né, Lucas, de não inventar. Então a gente se conecta com todos os BIs do mercado, né, Power BI, entre outros, assim, a gente se conecta com os RPAs de mercado, a gente se conecta com os chatbots do mercado, a gente se conecta, então a gente deixou de falar, puxa, vamos abraçar o mundo e se vocacionou a quê? A fazer orquestração e automação de processo de forma ágil, simples e com baixa codificação, né? Então é muito o que você respondeu mesmo, né? É uma questão de vocação. Então, se você quer aí entregar 68 processos em um ano ou mais até do que isso, né? Porque por 68 com 70% de complexidade, você poderia ter entregue 200 com uma complexidade menor, né? A gente tem casos dessa natureza de mais de 100 processos em um ano com uma complexidade até um pouco menor. Então foi realmente uma decisão de vocação. E as perguntas não são plurais, né? Não é ou aquilo ou aquilo. Tem que realmente analisar o que você precisa, né? Você precisa de algo vocacionado, dedicado, com agilidade ou alguma outra coisa. Então, e aí sendo, desculpa te interromper, aí sendo super específico no que eu quero dizer, é que eu tinha soluções no CSC que eu trabalhava anteriormente, eu tinha um volume de solicitações lá genéricas, era muito grande, e isso apoiava dentro do Fluig. É rápido fazer assim, Lucas? Cara, super rápido, da mesma forma que é rápido fazer dentro do Lecon, eu consigo fazer isso rápido. Agora, vamos aumentar o nível de complexidade, vamos pegar esse negócio aqui e vamos fazer BPM integrando com o nível de complexidade. Qual a celeridade que você vai ter para entregar? Esse é o desafio, tá? Então não tem solução boa e solução ruim, gente, tem solução que resolve um problema específico, né? Soluções específicas para problemas específicos. É essa a resposta. Isso aí. E algumas perguntas aqui, várias delas aqui, sobre, acho que para a gente fechar também, viu? Senão a gente vai estourar o tempo aqui, sobre as equipes, né? Equipe multidisciplinar, as áreas envolvidas, quantas pessoas nessa equipe. Acho que você mostrou um pouco no slide. Eu mostrei, mas eu falo, eu posso falar. Então, a gente, assim, tá, pessoal? E aí, aproveitar aqui para agradecer ao time do projeto, tá? Aí eu tô falando tanto de TI quanto área de negócio. Tem muita gente aí do projeto acompanhando o webinar e aí, enfim, não vou nominar não, mas as pessoas, elas sabem o valor e o papel que elas tiveram no projeto. Mas, respondendo a pergunta, o que eu precisei, tá? Um desenvolvedor de DataSul com pegada em construção de serviços. Esse cara, ele ficou com uma dedicação muito grande em determinado momento do projeto para construir todos os serviços que a gente desejava consumir. A gente tinha dois analistas do meu time com papéis de especificar e, na verdade, com papéis de desenvolver processos. E a gente teve apoio da Elo Group, que é uma consultoria de processos que nos ajudava com o mapeamento de processos. Pessoal, mapeamento de processos e melhoria contínua é o desafio de um centro de serviço compartilhado também, tá? Quando a bola chega quadrada, a gente entrega processos quadrados. E isso é uma arte. Então, você ter pessoas que sabem entender o processo e escrever esse processo, né, colocar eles no papel para a gente transformar isso em algo tecnológico, é algo super importante. Então, o Squad é basicamente composto por um analista de DataSul, dois analistas específicos de tecnologia que operam a ferramenta Lecon e um ou dois recursos, dependendo do pico do projeto, de mapeamento de processo. Isso eu estou falando de um squad mais tecnológico. Do lado de cá eu tinha os meus usuários-chaves e os meus líderes ali, né? O John com um papel específico de melhoria contínua e mapeamento e validação de algumas iniciativas, e os usuários-chaves que a gente ia envolvendo para cada um dos processos, para garantir que aquilo que realmente foi pedido é o que estava sendo entregue, tá? Então, não sei se respondi a pergunta, Thiago. É basicamente isso, cara. Sim, sim. Mais uma, para fechar? Mas dá vontade de passar horas aqui conversando contigo. Mas a gente já deu tempo aqui. Se quiser dar um recado final, o meu recado é basicamente agradecimento. Não. Se quiser falar um recado final aí, fique à vontade. Eu quero agradecer aí a Lecon pelo convite.
Eu quero agradecer ao time do projeto que vem nos apoiando muito aí nas atividades do dia a dia, né? Aos meus pares aí, o Jair, que é um parceiro que está comigo também dentro do projeto, o próprio Guilherme Matos, que é o nosso patrocinador aí, enfim, que nos ajuda nos pontos de dificuldade que está no dia a dia do projeto, e a toda a nossa equipe, que eu não vou nominar aqui, Rafaela, John, enfim, Zé Eduardo, a gente tem aí o Nilson, tem uma equipe muito bacana por trás disso, o Thiago, que é um parceirão aí da Lecom, que é um cara que está com a gente também no dia a dia, Mancuso, enfim, tem um time muito legal. Thiago, quero me colocar à disposição. Outro Thiago. Afinal é o Thiago, isso. É o Thiago que está à frente do projeto no dia a dia. Quero me colocar à disposição para tirar dúvidas. Meus contatos estão lá meu contato no LinkedIn é Lucas Santana, é só me procurar lá que vocês se conectam. O material eu vou compartilhar com vocês. Estou à disposição para benchmark, bate-papo. Acho que a gente tem que colaborar e compartilhar. Esse é um momento em que isso se torna muito importante. E o Grupo Pardini está à disposição de todos vocês aí presentes na live, né, com acesso à saúde aí, em qualquer lugar do Brasil e a qualquer momento. Então, a gente, né, como um grande prestador de serviços, se coloca à disposição de vocês também nesse aspecto da saúde. 100 mil exames de Covid em 100 dias, Thiago. É incrível. A gente deve ter feito 30%, sei lá, 30%, 40% dos exames de Covid realizados no Brasil, tá? Então, assim, eu não sei exatamente o número, mas é um volume incrível. Assim. Incrível. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Thiago, e contem comigo aí. E sucesso a todos nesse Muito momento bom, aí tão difícil que a gente está vivendo. Obrigado demais você aí pela compartilhar a história. A gente fala aqui na Lecom, a gente coloca a hashtag Histórias Incríveis, porque é legal, né, ter história, mas é legal ter história incrível, e todo mundo tem um pouquinho de história incrível na sua vida, né? E quando a gente coloca isso, a gente dá uma pitada bacana nos projetos, nos desafios que a gente se impõe aí. Então, você compartilhou hoje com a gente uma história incrível, né? Um desafio de automação que você teve, de preparação para back-office digital, de sinergia com o time, né? Você conectar negócio, área de negócio, tecnologia, isso que tanto o mercado hoje fala, o mundo fala, né? Tecnologia a favor das pessoas, a favor do negócio e não TI por TI. Então, é muito, muito bacana ver isso. A gente, como eu comentei, falaria horas aqui contigo, né? Além desse sotaque mineiro aí, um sotaque fácil também de conversar. Aliás, queria dar um toque, né? Que a gente tem os clientes em Minas aí, tem parceiros em Minas, carinho especial por vocês. É muito bom estar trabalhando junto aí e fazendo bastante história nesse Brasil. Além disso, agradecer o pessoal que organizou, né? Além, obviamente, de você e do seu time, né, Lucas? Já agradeci várias vezes. Ao pessoal que organizou esse webinar, ao Super Gustavo aí da Brasoftware, super parceiro, apresentou no começo aí, né, uma empresa incrível, nacional também, como a gente, que está procurando fazer um Brasil melhor. E, Gustavão, tá aparecendo aí, obrigado demais. Obrigado pela parceria, Thiago, de sempre. E, Lucas, mais uma vez, muito, muito feliz em ver o teu caso de sucesso, e parabéns a você, todo o time, todo o Grupo Pardini aí. É isso aí. E legal, Gustavo, obrigado. Cara. Falar que daqui 2 quartas, né, a gente vai ter uma outra, né, que o Gustavo vai estar junto aí também, que é o case do governo federal, né, de toda a automação. Lá também teve fluxos do Covid automatizado, então tem coisas bacanas que o Luiz vai contar para nós, dia 17/6. E recados finais aqui, que o Matheus está me falando, Thiago, não esqueça de falar que a pesquisa de satisfação vai ser enviada hoje, isso é muito importante para nós. A gente tem que receber informações, como o Lucas falou, né? Tem um backlog de melhoria contínua, é assim que nos motiva a melhorar. E que o webinar também fica gravado, vocês podem compartilhar, tá no YouTube, vai compartilhar, passar para as pessoas que vocês querem aí que essa informação chega e que essa história chegue, tá? Então agradeço demais a vocês, ao time. Se cuidem. Só um ponto, hein, galera? Projeto, pessoal, eu brinco com a turma aqui, energia e diligência. É isso que a gente precisa, a gente entrega qualquer coisa. Então,
É isso, coloquem energia nos seus projetos que o sucesso está garantido. E obrigado mais uma vez, Thiagão. Energia e pão de queijo. Cafezinho também a gente gosta. Muito bom, obrigado demais. Grande abraço, pessoal. A todos, excelente dia, excelente final de semana aí a todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.